Começo então pela limpeza, eu vou usar a água micelar da Bioderma, que é a minha água micelar favorita. Eu passo pelo rosto inteiro para tirar qualquer resto de produto, sujidade, poluição ou maquiagem. Para preparar a pele, eu vou usar o creme anti-idade da Kiehl's. Esse creme é maravilhoso, ele é rico em nutrientes e perfeito para preparar a pele madura para maquiagem. Antes de aplicar, eu molho o rosto com uma bruma fixadora para espalhar o creme melhor. Eu começo aplicando na região mais externa do rosto, em direção ao centro, porque essa parte tende a ser mais seca. Abaixo dos olhos, eu venho com o hidratante da Clinique para deixar essa região ainda mais hidratada. Eu começo corrigindo a cor das olheiras com uma camada muito fina de um corretivo coral. Eu aplico com o pincel Duo Fiber e em seguida, com o mesmo corretivo, eu faço uma mistura de várias cores para chegar no tom da pele dela. E eu concentro esse corretivo pontualmente em regiões onde eu preciso de uma cobertura maior. Em seguida, com o pincel Duo Fiber, eu faço uma camada finíssima desse corretivo no rosto inteiro, só para me dar mais resistência nessa maquiagem e uniformizar o tom da pele. Eu vou usar minha base favorita, que é a Tanidol da Lancôme. Eu vou aplicando levemente sobre a pele já com o corretivo, evitando arrastar para não destruir as camadas que eu já fiz embaixo, sempre com movimentos de batidinhas. E para fazer pontos de iluminação, eu venho com a mesma base, só que numa cor mais clara, abaixo dos olhos, no canto externo dos olhos, no centro da testa, no queixo e no maxilar abaixo do contorno. Aqui eu já tenho o famoso contorno invertido. Eu esfumo todos esses pontos de iluminação dando batidinhas com o pincel Duo Fiber fofo. Na pele madura é sempre muito importante garantir que todas as ruguinhas e todas as linhas estejam preenchidas com produtos para ele não ficar marcado. O contorno eu faço em creme com o mesmo corretivo de camuflagem. Eu aplico abaixo da maçã do rosto, no maxilar subindo para essa região onde tem um pouquinho de pele mais caída e na lateral da testa. Eu começo esfumando esse contorno com o mesmo pincel que eu apliquei e garantindo que todas as linhas finas e rugas estejam bem preenchidas e sem excesso de produto. Para finalizar o esfumado do contorno, eu venho com o pincel que eu apliquei base, dando batidinhas também nos arredores dele. O blush que eu vou usar é cremoso e eu aplico nas maçãs do rosto. O acabamento eu dou do mesmo jeito, com o pincel que eu apliquei base. Só com a sujeirinha do pincel de blush, eu dou batidinha sobre o rosto inteiro, pro tom da base parecer mais natural. Eu garanto que a pele tá sem excesso de produto e todos eles estão bem compactados nela, dando batidinhas com uma esponjinha sobre o rosto inteiro, antes de aplicar o pó. Um dos melhores pós para pele madura é esse aqui da Laura Mercier. Eu vou aplicar com um pincel fofo para fazer uma camada fina, evitando colocar excesso de produto. O pincel tá com pó e eu dou batidinhas até sentir que a pele ficou mais seca. Se acontecer de uma parte ou outra ficar com um pouquinho mais de excesso, é só varrer esse excesso de produto. Eu presto muita atenção abaixo dos olhos para tirar qualquer marcação com uma esponjinha antes de aplicar o pó. Eu aperto o pincel e aplico o pó precisamente ali naquela região. Para finalizar essa selagem e trazer mais viço para a pele, eu vou polir toda essa pele com o pó Mineralize da MAC. Como a pele já está selada, eu aplico e venho friccionando o pincel para dar mais polimento. Esse iluminador da Dior é perfeito para ser usado em pele madura porque ele não marca linhas e nem rugas. Ele simplesmente traz um brilho natural e lindo. Eu aplico no alto da maçã do rosto, na diagonal do ponto alto da sobrancelha, na região do nariz entre os olhos e faço uma linha fina no topo do nariz. Eu reforço um pouco desse blush com blush em pó da Quem Disse Berenice. Agora para os olhos, como primer de sombras eu usei esse aqui da Pillow Easy, ele é maravilhoso porque ele evita que o produto acumule nas linhas. Eu começo o meu esfumado aplicando uma sombra de tom médio sobre o olho inteiro com um pincel grande e fofo de esfumar. Eu vou construindo esse esfumado criando primeiro a minha cor de transição. Eu faço movimentos de vai e vem do meio do olho para fora, agora com uma sombra mais escura para dar profundidade. Eu levanto a pelezinha do olho e venho aplicando ela com o pincel de esfumar. Eu concentro essa sombra sobre toda a pálpebra móvel e venho esfumando com movimentos de fora para dentro enquanto eu aplico. E para finalizar, eu faço movimentos de vai e vem, sempre levando essa sombra para fora e para cima. Com o pincel de esfumar pequeno, eu venho com uma sombra escura marcando esse côncavo. Eu aplico levantando a pele da pálpebra. Do meio para fora na raiz dos cílios, eu venho aplicando e esfumando um marrom ainda mais escuro. Com movimentos de vai e vem, eu uno a sombra que eu marquei a raiz dos cílios com a sombra que eu marquei o côncavo. A pálpebra desse lado da minha mãe é um pouquinho mais caída, então eu tenho que marcar esse côncavo um pouquinho mais acima para trazer mais simetria para essa maquiagem. Eu não vou usar nenhuma sombra brilhante ou cintilante, porque isso marca as rugas e linhas. Ao invés disso, eu vou trazer brilho para esses olhos com uma sombra bem clara, mate. Eu começo aplicando no canto interno um primer de sombras branco, eu esfumo esse primer e venho selando com uma sombra praticamente branca. Esse é um jeito de trazer um ponto de luz em olhos na pele madura, sem ressaltar texturas indesejáveis. Eu aplico sobre toda a pálpebra inferior a cor de sombra de transição que eu usei na parte de cima. E com um pincel fino e uma sombra mais escura na raiz dos cílios, eu venho esfumando e dando profundidade. Na linha da água no canto externo, eu venho com um pouco de BT Velvet preto, dando mais profundidade e levantando mais esse olhar. Como eu quero sobrancelhas naturais, eu venho desenhando os fios com uma caneta para sobrancelhas. Eu preencho alguns fiozinhos no início da sobrancelha e mais no arqueamento e na cauda. Para essa cor na sobrancelha ficar um pouquinho mais natural, eu aplico um pouquinho de base por cima de todo esse desenho que eu fiz. Uma técnica que eu gosto para fazer a cauda da sobrancelha parecer mais cheia é aplicar um pouco de rímel preto na cauda e em seguida vir com um rímel para sobrancelhas na cor loira, aplicando sobre a sobrancelha inteira, mesmo em cima desse rímel preto que eu apliquei. Pro batom eu fiz uma mistura de várias cores e eu venho aplicando normalmente, ultrapassando um pouquinho o limite dos lábios dela. Isso me dá um efeito de lábios maiores e mais jovens. Eu dou o acabamento em qualquer parte que ficou um pouquinho borrada, aplico o rímel, coloco os cílios do meu jeito favorito, que é por baixo dos naturais,
e aplico o rímel nos cílios inferiores com um pincel leque pequeno. Esse pincel aplica o rímel de um jeito preciso, sutil e muito lindo. E para finalizar essa pele, eu uso a mesma bruma de fixação que eu usei no início. E tá prontíssima essa beleza em pele madura, uma pele com um aspecto super saudável e ressaltando todos os traços que tem de melhor nesse rosto.